Shalom, graça e paz, sejam bem-vindos à nossa experiência online. Que bom ter você aqui conosco nessa tarde. É muito bom ter você aqui. Que seja um tempo edificante para a sua vida esse momento. Eu quero pedir para você também compartilhar esse link com os seus amigos, enviar para as pessoas que você conhece para que elas também possam ser alcançadas nessa tarde. Quero orar com você nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai, diante da Tua presença. Peço, Deus, que o Senhor venha abençoar as nossas vidas, Senhor, nesse momento. Que o Senhor possa ir de encontro, Senhor, com o coração dos Seus filhos que estão aqui, Senhor, nessa transmissão online. Que eles possam ser alcançados, Pai, pela Tua presença, pelo Teu toque. Que o Senhor nos dê, Pai, um momento, Senhor, na Tua presença, um momento de paz, um momento, Senhor, de edificação em Ti, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos aqui para a nossa experiência online. Nós vamos dar continuidade no nosso estudo. Nós estamos falando sobre uma fé vitoriosa. E hoje nós vamos aprender um pouco sobre uma fé vitoriosa que eleva as minhas atitudes. Amém? Quero ler com vocês aqui um versículo. 2 Coríntios 2, versículo 14, diz assim: Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Aleluia! Através de Cristo nós vivemos uma fé vitoriosa. Todas as coisas que acontecem na nossa vida, Jesus está conosco e Ele nos ajuda a passar por cada uma delas vitoriosamente, porque Ele está conosco, porque Ele não nos deixa, porque Ele não nos desampara. Então, Jesus, Ele nos ajuda, Ele nos capacita a vencermos, a vivermos dias de vitória, dias de fé. Por quê? Porque Ele está conosco, Ele está do nosso lado e Ele continua cuidando de nós. Amém? 2 Coríntios 5:7 diz assim: Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Amém? Você tem vivido por fé? Como é que está a sua fé? Eu quero te perguntar para você nesse momento. Você tem vivido por fé ou você tem vivido por aquilo que você vê? Porque nós precisamos ter fé e acreditar que as coisas que ainda nós não vemos, elas irão acontecer. Isso é fé, ter a certeza, a convicção de que Jesus está conosco e que aquilo que ainda não aconteceu vai acontecer, porque Jesus tem poder para mudar todas as coisas e situações na nossa vida. Amém? Vamos lá, ó. A fé que eleva as minhas atitudes. Nós vamos aprender um pouco baseado na história de José hoje, em Gênesis, no capítulo 39, do versículo 1 ao 23. Sua atitude determinará sua altitude. Trabalhe pelo seu caráter e entregue diariamente a sua reputação a Deus. Então, olha só. Quando você cuida do seu caráter, Deus, Ele cuida da sua reputação. Então, quando nós cuidamos do nosso caráter, Deus, Ele mostra para as pessoas quem nós somos, Ele cuida da nossa reputação, como as pessoas vão nos ver, o que é que nós estamos fazendo. Nós só precisamos cuidar do nosso caráter, cuidar da nossa integridade, que Deus, Ele vai cuidar da nossa reputação. Amém? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Salmo 51:10. Nós vemos aqui então o salmista, ele pedindo para Deus: cria em mim, Senhor, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Então, essa tem que ser a nossa oração a Deus, que o Senhor venha criar em nós um coração puro. E na medida que o nosso coração, ele é cuidado por Deus, ele é tratado por Deus, as outras coisas na nossa vida, elas vão acontecendo de uma forma saudável. As nossas atitudes são diferentes, são atitudes que vão nos levar a viver a altitude, a viver o melhor, o mais de Deus para a nossa vida. Então vamos aprender um pouco com a história de José. Sabe o que protegeu José nas circunstâncias da vida e o fez chegar onde ele chegou? Sua fé manteve sua atitude nas alturas. Então, a fé de José,
ela manteve as atitudes dele nas alturas, ou seja, a fé que ele tinha dentro dele fez com que ele manteve as atitudes dele em Deus. Tudo aquilo que ele fazia, tudo aquilo que ele sentia, ele colocava isso diante de Deus. O coração de José, a fé de José, ela era tão grande dentro dele, que isso ajudou José a ter atitudes que elevavam ele para Deus, atitudes que glorificavam a Deus, mesmo em situações difíceis, porque nós conhecemos aqui a história de José, sabemos que José, ele foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, e mesmo passando por momentos difíceis, por situações difíceis, José, ele manteve a fé dele em Jesus, José, ele manteve a fé dele em Deus. E a fé dele fez com que ele tivesse atitudes elevadas, atitudes que depois fizeram com que José crescesse. Olha só, José do Egito, em hebraico significando Yahvé acrescenta, do egípcio que significaria descobridor das coisas ocultas. Foi o 11º filho de Jacó, nascido de Raquel, citado no livro de Gênesis no Antigo Testamento. Considerado o fundador da tribo de José, constituída por sua vez da tribo de Efraim e da tribo de Manassés. Filho preferido de Jacó, apesar de não ser o seu primogênito, mas o primeiro filho de Raquel, a mulher que mais amava. José nunca escondeu sua posição de superioridade em relação aos outros irmãos, que ia se manifestando através de seus sonhos, em que a sua figura tomava sempre um lugar de destaque e liderança. O favoritismo de que era alvo por parte do pai valeu-lhe a malquerência dos irmãos, que o venderam como escravo por 20 moedas de prata a mercadores ismaelitas. Já no Egito foi comprado por Potifar, oficial e capitão da guarda do rei, de quem conquistou a confiança e se tornou diligente dos criadores e administrador da casa. Na casa de Potifar, acabou estudando com um escriba e aprendeu o antigo egípcio. Foi preso após uma acusação injusta de tentativa de abuso da mulher do seu senhor, depois de uma tentativa frustrada de sedução por parte dela. Então nós vemos aqui a história de José, no livro de Gênesis, lá no capítulo 37 em diante, nós temos essa história. E nós vemos que José, ele era um hebreu, foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, porque os irmãos tinham ciúme, os irmãos tinham inveja de José. Então eles vendem José para o Egito, por uma caravana de ismaelitas que passavam ali. Primeiro eles tramaram a morte de José, porém não fizeram isso, venderam ele. E José, ele chega no Egito e é comprado por Potifar. E ali então José começa a viver uma história diferente para a vida dele. Agora eu quero perguntar para você, como você acha que a mente de José estava naquele momento? José, ele poderia ter pensado em desistir, poderia ter desviado o coração dele de Deus, mas José, ele não fez isso, ele manteve a sua fé nas alturas, ele manteve a fé dele em Deus, e por isso José conseguiu passar por todas as situações que ele passou, e ele se destacava em tudo aquilo que ele fazia. Por quê? Porque ele manteve a fé dele em Deus. José, ele nunca tirou o coração dele do Senhor. Então, quando ele manteve o coração dele no Senhor, mesmo diante de uma situação difícil, mesmo diante de uma situação inesperada, José, ele começou a se destacar e ele viveu os sonhos que Deus tinha para a vida dele. Mesmo diante de um momento de dor, ao qual ele foi vendido pelos próprios irmãos, chega na casa de Potifar, é injustiçado, é acusado de tentativa de abuso contra a mulher de Potifar. Ela inventa toda essa história contra José. José é preso. E mesmo na prisão, José se destaca. Mesmo na prisão, José, ele é colocado para cuidar dos outros presos que estavam ali. Por que tudo isso acontece com José? Porque em todos os lugares que José vai, aonde ele chega, ele se destaca. Tudo aquilo que José colocava a mão, prosperava. Tudo aquilo que ele fazia
era abençoado, acontecia de uma forma brilhante, porque José, mesmo nos momentos difíceis, ele manteve a fé dele em Deus. José, ele não desistiu de Deus. José, ele poderia até estar magoado, triste, sim, mas ele sabia que, hora ou outra, Deus iria mudar a história dele. E tudo aquilo que ele estava vivendo fazia parte do processo que Deus tinha para a vida dele, para ele poder chegar aonde Deus queria que ele chegasse. Então, quando nós olhamos para a vida de José, nós vemos um homem íntegro, um homem cheio de fé, um homem que não desviou o coração dele de Deus e fez com que ele tivesse atitudes elevadas, atitudes diferentes, mesmo em meio a situações difíceis. Então, quais têm sido as suas atitudes em momentos de dificuldade, momentos inesperados, momentos onde muitas vezes a injustiça chega, onde acontece algo que você não esperava, que você se frustra? As suas atitudes, elas precisam ser de fé. Você precisa manter a sua fé no Senhor, como aconteceu com José. E por isso ele se destacava, e por isso ele chegou a ser governador do Egito. Então, a sua fé precisa estar em Deus. E quando você mantém a sua fé em Deus, as suas atitudes, elas vão ser elevadas. Deus, ele vai elevar a sua vida. Deus, ele vai colocar você aonde ele precisa colocar. Deus, ele vai destacar você aonde você estiver. Deus, ele vai abençoar a sua vida aonde você chegar. Tudo aquilo que você fizer vai prosperar, vai dar certo. Mas para que isso aconteça, o seu coração, a sua fé, precisa se manter firme em Deus. Foi isso que aconteceu com José. Mesmo preso, mesmo injustiçado, mesmo sendo vendido pelos próprios irmãos, José, ele manteve o seu coração em Deus. E foi isso que fez a diferença na vida dele. Vamos destacar aqui alguns momentos da vida de José em que a sua fé vitoriosa o fez vencer diante das situações da vida, permitindo a ele manter a sua atitude nas alturas. José manteve a sua atitude em casa para seus irmãos. Ele foi vendido por ciúmes dos irmãos. José manteve sua atitude no palácio do rei para o seu senhor. Ele foi injustiçado pela esposa de Potifar. José manteve sua atitude na cadeia para o seu carcereiro. Ele serviu a despeito da tristeza da cadeia. Então, olha só, aonde José ele estava, aonde ele chegava, ele mantinha a sua fé, ele mantinha o coração em Deus e Deus abençoava a vida de José. José se tornou um filho especial, um servo especial e um escravo especial. Por quê? Ele decidiu manter a sua atitude elevada para Deus diante dos homens, independente da situação em que ele se encontrava. Então, José, ele decide manter a sua atitude elevada com Deus. Ele decide manter princípios no seu coração com Deus. E quando isso acontece, ele honra a Deus, automaticamente ele honra as pessoas que estavam ao redor dele. Vamos ver uma das etapas da vida de José quando ele era servo da casa real. José, ele era filho de Jacó e de Raquel. Olha só, José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Versículo 1. Como José mantenha sempre essas 4 atitudes ativadas em sua vida. Então nós vamos ver aqui 4 atitudes de José que ele manteve na vida dele e fez com que ele chegasse ao propósito que Deus tinha para a vida dele, fez com que José alcançasse os sonhos que ele tinha. Então, assim como José teve essas 4 atitudes, eu e você precisamos manter essas 4 atitudes na nossa vida, para que as nossas atitudes sejam diferentes e a gente viva aquilo que Deus tem para a nossa vida. Primeira atitude de José foi a atitude de intimidade. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcios. Então, olha só, no versículo 2, nós vemos que Deus estava com José. Mas por que será que Deus estava com José? Porque José mantinha a intimidade dele com Deus. José, ele não tirava o coração dele de Deus. E olha só o que a Bíblia nos diz,
que Deus estava com José de modo que prosperava ele e tudo que ele fazia dava certo, e ele passou a morar na casa de Potifar. Então, a atitude de ter intimidade com Deus é uma das atitudes que vai nos ajudar a manter a nossa fé elevada nas alturas. Quando nós temos uma vida de intimidade com Deus, a intimidade com Deus nos ajuda a vencer, nos ajuda a ter atitudes que elevam a Deus, que glorificam a Deus. Mas para isso nós precisamos manter essa intimidade com Deus. Nós estamos vivendo o ano da intimidade e nós precisamos trazer a intimidade com Deus para a nossa vida como é algo que nós não podemos deixar de ter. Nós precisamos sempre colocar em prática a nossa intimidade com Deus. Quanto mais perto de Deus nós estamos, mais nós estamos preparados, mais Deus ele nos fortalece, mais Deus ele nos direciona, nós conseguimos entender aquilo que Deus tem para a nossa vida. Mas para que isso aconteça, nós precisamos manter uma vida de intimidade com Deus. E José, ele mantinha uma vida de intimidade, ele mantinha um relacionamento com Deus. Ele tinha o coração dele no Senhor. E assim precisa ser na minha vida e na sua vida. Nós precisamos manter uma vida de intimidade. Segunda atitude de José, a atitude de humildade. Versículo 3 diz assim: quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava. Então José, ele era uma pessoa humilde, ele tinha atitudes de humildade. Deus estava com José, abençoava ele em tudo aquilo que ele fazia. Porém José, ele mantinha a humildade no coração dele. Então Potifar, ele começa a perceber que tudo que José fazia dava certo. Então ele pega José e coloca José num cargo elevado. Mas o coração de José sempre existia a humildade de entender que quem estava colocando ele, quem estava fazendo com que ele crescesse, com que as coisas acontecessem na vida dele, era Deus. Então José, ele sempre mantinha a atitude de ser humilde. Ele entendia que se tudo aquilo que ele fazia estava dando certo, é porque Deus estava através da vida dele. Então ele reconhecia isso e ele mantinha a atitude de humildade. Era humilde diante das pessoas, na casa de Potifar, respeitava, estava ali obedecendo ao seu Senhor. E por isso Deus abençoava José. José, ele mantinha essa humildade, que ele entendia qual era a posição dele naquela casa. E ele então começava a fazer tudo aquilo que era certo, se desviava das situações que chegava para ele, que poderia corromper o coração dele. Então ele se desviava. Ele mantinha a humildade no coração dele, de entender que ele estava ali, que tudo estava dando certo, é porque Deus estava através da vida dele. Terceira atitude do José, olha só, a atitude de integridade. Versículo 4. Agradou-se de José e o tornou administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. José, ele era um homem íntegro. Então a atitude de ser íntegro precisa estar no meu coração e no seu coração. Nós precisamos ser pessoas íntegras. O nosso coração, ele não pode titubear, nós não podemos deixar que o nosso coração ele se corrompa, mas a integridade precisa fazer parte da nossa vida. Imagina um homem que chega no Egito como escravo e aí de repente ele já está na casa de Potifar, sendo colocado para cuidar de tudo. Tudo que Potifar tinha, Potifar colocou nas mãos de José para que José cuidasse na casa dele. Por quê? Porque José era uma pessoa íntegra. Havia integridade no coração de José. O caráter de José era um caráter bom, era um caráter que não se desviava. Então ele mantinha a integridade. Então a integridade precisa ser uma atitude que faça parte da sua vida, dos seus dias, ser uma pessoa íntegra. E quando nós somos íntegros, Deus ele olha para essas atitudes de integridade, atitude de ter um coração irrepreensível, um coração que não se dobra, um coração que não se corrompe. Quando Deus ele vê essa atitude do nosso coração de sermos íntegros, Deus ele abençoa as nossas vidas, assim como ele abençoou a vida de José. José já estava ali cuidando da casa de Potifar. Por quê? Porque havia integridade no coração dele. Quarta atitude, a atitude de responsabilidade. Versículo 5 diz assim:
desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens. O Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Seja sempre bom mordomo de tudo que Deus colocar em suas mãos. Então, olha só, José, ele era uma pessoa responsável, havia atitude de responsabilidade na vida dele. E por causa da sua atitude de responsabilidade, por causa de José, Deus abençoou a casa do egípcio Potifar. Deus fez com que a casa de Potifar prosperasse. Através de quem? Através da vida de José. Então, olha só, você precisa ser um bom mordomo de tudo aquilo que Deus colocar em suas mãos. Então, Deus coloca nas mãos de José a casa de Potifar. E o que José faz? Ele cuida, ele é um bom mordomo, ele é um bom servo, ele tem a responsabilidade de cuidar daquilo que Potifar confiou nas mãos dele. Então, o que é que chega para a sua vida? Tenha a responsabilidade de cuidar da melhor maneira como um bom mordomo, fiel diante da situação. José, ele cuidava com responsabilidade de tudo aquilo que chegava diante dele. E Deus abençoava a casa de Potifar, tanto a casa como o campo. Tudo que José fazia, Deus abençoava. Por quê? Porque José mantinha a responsabilidade, era um bom mordomo. Então, nós precisamos ter a responsabilidade de cuidar daquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Como é que nós temos nos portado diante das situações que chegam na nossa vida? Como é que você tem se portado no seu trabalho, né? Como é que você tem se portado na sua casa para cuidar das coisas, das situações? Em tudo que chegar nas nossas mãos para fazer, nós temos que ter a responsabilidade de fazer e sermos bons mordomos naquilo que nós estamos fazendo. Independente para quem seja. José estava ali fazendo para Potifar, mas ele sabia que Deus estava olhando para aquela atitude de responsabilidade, de ser íntegro, de ser fiel, de ser um bom servo. E Deus abençoava a vida de José. Então não importa para quem nós estamos fazendo, o que é que nós estamos fazendo, mas se Deus colocou nas nossas mãos para fazer, nós precisamos fazer com responsabilidade e saber que Deus é que vai abençoar as nossas vidas. Amém? Olha só, o que diz aqui no versículo 6. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. Você quer ter mais? Você precisa cuidar do que você tem hoje. Se você quer mais, cuide do que você tem hoje. Deus, ele só vai entregar mais para a sua vida quando você estiver cuidando bem daquilo que você tem agora. Então, se você quer mais, você quer receber mais, cuide do que você tem hoje. E Deus vai trazer as outras coisas. Mas para isso, cuide bem daquilo que Deus colocou diante de você agora. Olha só. Nós precisamos ter atenção, porque todos que atraem a atenção de Deus são cobiçados pelo diabo. Então José, ele era um homem que atraía a atenção de Deus para a vida dele. E na nossa vida não é diferente. Quando nós atraímos a atenção de Deus para nós, tenha certeza que nós seremos cobiçados pelo diabo. O diabo vai querer entrar para destruir a nossa vida, para quebrar princípios, para quebrar valores. E é aí que nós temos que nos posicionar e manter a nossa fé elevada em Deus e termos atitudes que nos elevam diante de Deus. Então, olha só, todos que atraem a atenção de Deus são cobiçados pelo diabo. O que aconteceu com José? Vamos aprender aqui. A tentação de Satanás chegará até você. Assim como chegou para José, também vai chegar até você. O versículo 7 diz assim: E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha e deite-se comigo. Então, a tentação vai chegar para a sua vida. O diabo, ele vai querer arrancar de você os princípios. Só que como José teve uma atitude elevada, ele manteve um princípio no coração dele e não deixou com que aquela situação dominasse o coração dele, mas ele se manteve firme.
Então nós também temos que nos manter firme, porque a tentação de Satanás, ela vai chegar até a sua vida, para tentar te corromper, para tentar tirar você do foco. Chegou para José, mas só que José, ele saiu daquela situação, ele não deixou que aquela situação, que aquela tentação dominasse a vida dele, mas pelo contrário, ele fugiu daquela situação. Então, mantenha o seu coração no Senhor, a sua fé nele, para que você possa fugir das tentações de Satanás. B. A tentação de Satanás insistirá contra você. Versículos 8 e 9 diz assim: mas ele se recusou, ele disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Então a tentação, ela vai insistir contra você. O diabo, ele vai trazer a tentação até você, a tentação vai chegar. E quando você se desvia da tentação, ele vai continuar insistindo aquela tentação na sua vida. Para quê? Para que você caia, para que você se desvie. Aconteceu isso com José. José, ele sempre se desviava da mulher de Potifar, só que ela insistia naquela situação. Mas José olha para ela e diz: não, isso não. Ele se recusa a se deitar com a mulher de Potifar. Ele diz para ela: não, meu senhor confiou tudo a mim nessa casa, não tem ninguém acima de mim. Que ele se recusa. Então a tentação, ela vai insistir na sua vida, mas você precisa se recusar. Você precisa dominar essa situação, assim como José fez. Ele dominou aquela situação. Olha só, sua atitude manterá você elevado se você escolher, primeiro, viver sempre com temor a Deus. Versículo 9, a parte B, diz assim: ele nada me negou a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderei eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Então olha só, José, ele decide manter uma atitude de temor no coração dele. Então a sua atitude manterá você elevado se você escolher viver sempre com temor a Deus. José, ele escolheu viver com temor a Deus. Então o temor a Deus, ele precisa estar no seu coração. Escolha viver com temor a Deus. Então ele nega de novo aquela mulher, diz para ela que não, que ele não faria aquilo, que ele não iria pecar contra Deus. Então quando a tentação, ela chega até você, você precisa decidir viver em temor. Dizer: não, eu recuso essa tentação para a minha vida. O meu coração não vai se corromper diante dessa situação e eu vou viver em temor para com Deus. Segundo, sua atitude manterá você elevado se você escolher não confiar na sua própria carne. Versículo 10 diz assim: assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Então, para manter a sua atitude elevada, para manter as suas atitudes boas, que agradam a Deus, você não pode confiar na sua própria carne. O que José fazia? Todos os dias aquela mulher insistia para se deitar com José. Mas José, ele se recusava, e o versículo que nós lemos diz que ele evitava ficar perto dela. Nós precisamos evitar ficar perto das coisas que querem nos arrancar de perto de Deus. Então, se existe algo na sua vida que quer arrancar você de Deus, evite ficar perto desse algo, evite viver esse algo. José, ele evitava ficar perto daquela mulher. Por quê? Porque ele sabia que ele não poderia confiar na sua própria carne. Então, não fique, tá tudo bem, eu consigo, eu sou forte. Não confie na sua própria carne. Evite ficar perto daquilo que quer arrancar você de perto de Deus, que quer corromper os seus princípios. Então José, ele sabia que ele não poderia confiar em sua própria carne. Então ele evitava ficar perto daquela mulher. Ele evitava ficar perto daquela tentação que o inimigo estava trazendo para a vida dele. Então você também precisa evitar essas situações na sua vida e não confiar na sua própria carne, mas saber que se você manter o seu coração em Deus, manter o temor, Deus, ele vai ajudar você. Mas você precisa se desviar, se afastar, não confiar na sua própria carne, achar que sozinho você vai, não, tá tudo bem, eu vou ficar aqui perto dessa tentação, não tem nada a ver não, eu vou conseguir vencer. Não, fuja da aparência do mal. A
A Bíblia diz que nós temos que nos desviar de tudo aquilo que é ruim. Então fuja da aparência do mal. Não confie na sua própria carne, na sua própria força, mas saiba que Deus é quem vai ajudar você. Amém? Então olha só, terceiro, sua atitude manterá você elevado se você escolher fugir do pecado a todo custo. Versículos 11 e 12 diz assim: um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Então olha só, decida fugir do pecado a todo custo. Aquela mulher continua insistindo até que chega um dia que ela agarra José e ela quer forçar José a estar ali com ela, se deitar com ela, mas José, ele foge daquela situação. Então você precisa fugir do pecado a todo custo. Você precisa fugir. José, ele fugiu, e quando ele foge, o manto dele fica nas mãos daquela mulher. Fuja do pecado, deixe o pecado para trás, fuja, corra. José, ele foge daquela situação. Ele não deixa ali que aquela situação domine, mas ele foge. Então, quando a situação chega para a sua vida, você precisa fugir. Não fique esperando não o que vai acontecer, mas fuja do pecado, corra dessa situação de pecado, sabe? Não fique ali, não, eu vou conseguir. Não, fuja, saia correndo, fuja mesmo. Assim como José fez, ele saiu correndo daquela mulher e deixou ela lá. Então, fuja do pecado a todo custo. O pecado está batendo na sua porta, fuja do pecado. Não deixa ele entrar e dominar o seu coração. Domine aquilo que está chegando para você. Deus, ele fez você, fez o ser humano, fez o homem para dominar. Então, domine os pensamentos, domine as atitudes, domine os pecados que querem entrar na sua vida. Não deixe que essas situações dominem você, mas fuja a todo custo dessas situações. 4. Sua atitude manterá você elevado se você escolher permanecer fiel à sua consciência. Versículos 13 ao 19 diz assim: quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhe disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor José chegasse à casa. Então repetiu-lhe a história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar, mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando o seu senhor ouviu que a sua mulher lhe disse: foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado. Então, olha só, permanecer fiel à sua consciência. Neste caso, você decide vencer a mentira com a verdade. Então, você precisa permanecer fiel à sua consciência. Aquela mulher inventou aquela história sobre José, mas a consciência de José estava tranquila. José estava sendo injustiçado, acusado de algo que ele não fez, mas ele permanece fiel à sua consciência, porque ele estava tranquilo e sabia que ele não tinha feito nada. Então você precisa decidir vencer a mentira que o inimigo, que as pessoas estão trazendo para você com a verdade. Vença a mentira com a verdade. Qual era a verdade que estava na mente de José? A atitude que ele tinha tido de fugir daquela mulher. Então ele manteve aquilo na cabeça dele. Não, eu permaneci fiel, então é isso que vai ficar na minha consciência. Eu estou tranquilo e eu sei que Deus vai fazer justiça, eu sei que Deus é quem vai me honrar. Olha só, Colossenses 3, versículo 9 e 10 diz assim: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Então, vença a mentira com a verdade, sempre a verdade. A verdade precisa permanecer sobre a sua vida. 5. Sua atitude manterá você elevado se você escolher esperar pelo socorro do Senhor. Versículos 20 e 21. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei.
José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe simpatia do carcereiro. Então, olha só, o que acontece com José? José, ele espera pelo socorro do Senhor. José, ele mantém ali a sua atitude de fé, de fidelidade, de ser íntegro, de ser um homem bom, um homem reto diante de Deus. Foi injustiçado, mas José sabia que ele poderia esperar pelo socorro de Deus. E assim é na sua vida. Sempre que você mantém os princípios com Deus, sempre que você se mantém fiel às pessoas, ao Senhor, você pode esperar pelo socorro dele, porque Deus, ele vai vir socorrer você. Então não se preocupe se você manteve a verdade, se você foi fiel e de repente você está sendo injustiçado. Não se preocupe, porque Deus, ele vai socorrer você. Então espere por esse socorro, espere, porque Deus, ele vai vir em seu favor. Então José, ele esperou pelo socorro do Senhor, manteve a verdade, manteve o seu coração íntegro diante daquelas injustiças que estavam acontecendo com ele. Mas ele sabia que ele podia esperar pelo socorro do Senhor. E foi isso que ele fez. E o que Deus faz? Deus, lá na prisão, trata José com bondade e concede graça para José diante do carcereiro. E ali na prisão, José, ele começa a cuidar das coisas que existiam ali, ele começa a ajudar o carcereiro. Por quê? Porque Deus estava sendo bondoso com José, porque Deus estava se lembrando de todos os momentos que José se manteve fiel. Então Deus, ele sempre vai se lembrar dos momentos que você permaneceu fiel a Ele, aqueles momentos que você honrou a Deus, aqueles momentos que você honrou as pessoas, aquele momento que você fugiu do pecado, que você decidiu viver de uma forma diferente, de uma forma que honre a Deus. Ele vai se lembrar disso e Ele vai vir socorrer você. E foi isso que aconteceu com José. Então não se preocupe, decida esperar pelo socorro do Senhor. 6. Sua atitude manterá você elevado se você estiver disposto a recomeçar, honrando pequenas responsabilidades. Versículos 22 e 23. Por isso o carcereiro encarregou José de todos que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que ele realizava. Então esteja disposto a recomeçar, honrando as pequenas responsabilidades. Então Deus coloca uma pequena responsabilidade sobre José ali na prisão, mas José estava honrando aquela pequena responsabilidade. Então olha só, quem não souber guardar as chaves de uma cadeia, não poderá guardar as chaves de um palácio. José, ele mantém a responsabilidade dele, a integridade dele na cadeia. Ele mantém ali uma vida íntegra. Ele honra aquela responsabilidade que é colocada sobre ele na cadeia. Ele honra aquilo. Ele honra aquela situação. E o que acontece? Deus entrega a chave de um palácio para ele cuidar. Deus, ele entrega o Egito inteiro nas mãos de José. Mas por quê? Porque ele decidiu honrar a pequena responsabilidade que ele ganhou lá na prisão, de cuidar de presos. Então, por isso, Deus entrega o Egito inteiro nas mãos de José. Quem não honrar as chaves da sua casa, não honrará as chaves de uma grande empresa. Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Vamos aqui para a nossa conclusão. Continue acreditando tudo a Deus. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se a Faraó. O Faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu José: isso não depende de mim, mas de Deus. Mas Deus dará ao Faraó uma resposta favorável. Gênesis 41, versículos 14 ao 16. Então, nós precisamos continuar acreditando tudo a Deus.
quando José ele tem uma oportunidade diante ali de Faraó, José ele leva a glória para Deus. Não sou eu que vai interpretar o seu sonho, isso não vem de mim, mas é Deus. Então ele acredita para Deus. Ele entende que tudo que acontece na vida dele é Deus quem faz. E assim nós precisamos fazer, acreditar tudo a Deus, levar toda a glória para Deus. Por quê? Porque nós entendemos que tudo que nós temos, tudo que nós somos, se as coisas dão certo é porque Deus está fazendo através da nossa vida. Então nós precisamos acreditar tudo a Ele. Ande sempre em atitudes de integridade. Nenhuma perda com Jesus é perda de verdade, e nenhuma vitória sem Cristo é definitiva. José morreu em fé. Olha só, Gênesis capítulo 50, versículo 24. Antes de morrer, José disse a seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará dessa terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. Então olha só, José ele morre em fé. Por quê? Porque foi um homem que andou em integridade, em verdade diante de Deus. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha, participe da alegria do Senhor. Mateus 25, versículo 23. Então nós aprendemos com José que quando nós honramos as pequenas coisas que são colocadas diante de nós, nós aprendemos a ser bons mordomos das pequenas coisas, Deus ele nos coloca sobre o muito. José jamais teria se tornado governador do Egito se ele não honrasse as pequenas coisas que Deus foi colocando diante da mão dele. Ele honra as pequenas coisas e Deus ele entrega o Egito inteiro para José cuidar. Amém? Então que assim como José nós possamos manter atitudes elevadas que nos levarão a viver os propósitos de Deus para a nossa vida. Quero orar com você nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero pedir que o Senhor venha abençoar a vida dos seus filhos nesse momento, que o Senhor, Pai, nos ajude a vivermos uma vida íntegra diante da sua presença, com os princípios, Senhor, no nosso coração, cravados, Senhor, dentro de nós, que nós possamos, Senhor, te honrar através das nossas atitudes todos os dias, Senhor, da nossa vida. Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor visite, Senhor, esse coração, que o Senhor visite essa casa, essa família, em nome de Jesus, que o Senhor possa ir de encontro com a necessidade de cada um dos seus filhos nesse momento, que o Senhor ajude eles a romperem, a avançarem, Senhor, numa fé vitoriosa em Cristo, a romperem, a avançarem, Senhor, diante de situações que chegam até eles. Pai, que eles não venham desistir, mas que eles continuem caminhando, rompendo de fé em fé, de vitória em vitória, crendo que o Senhor virá em favor da vida deles, que o Senhor trará o socorro, que o Senhor fará tudo aquilo que os seus filhos precisam, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha ativar a fé, Senhor, no coração dos seus filhos nesse momento, que eles sejam ativados em fé, Pai, e que eles rompam no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Que Deus possa abençoar a sua vida e assim como José, você também viva os princípios de Deus e alcance tudo aquilo que Ele tem para você. Antes de nós encerrarmos a nossa experiência online, eu quero convidar você nesse momento para que você também possa ser fiel através da sua fidelidade a Deus, nos seus dízimos, nas suas ofertas, nas suas primícias. Seja fiel, como nós aprendemos aqui que tudo que chegava diante de José, ele era fiel. Então, mesmo que seja pouco, seja fiel, porque assim Deus ele vai te colocar sobre o muito. Honre a casa do Senhor através dos seus recursos financeiros e Deus ele vai continuar honrando a sua vida diante daquilo que você precisa. Amém? Está aparecendo para você aí na tela a nossa conta bancária. Faça as suas contribuições através do Pix, através da transferência. Entre em contato conosco que nós também iremos ajudar você a entregar ao Senhor a sua fidelidade. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, que Deus possa prosperar tudo aquilo que você tem. E lembre-se, Deus, ele prosperava José, porque José mantinha princípios no coração dele. E na medida que você manter o princípio da fidelidade, o princípio de honra ao Senhor, Deus ele vai prosperar a sua vida, na medida que você manter esse princípio no seu coração.
Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Eu quero te convidar nesse momento para a gente encerrar essa experiência online adorando ao Senhor. Amém? Deus abençoe a sua vida. Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu